Que bom é louvar, adorar, cantar a esse Deus grande, esse Deus maravilhoso. Que bom é saber que somos servos dele, que o servimos de todo o nosso coração, que isso seja verdade nas nossas vidas. Queridos, o texto que eu quero compartilhar com a igreja hoje é o Salmo de número 122. Abra sua Bíblia no Salmo 122. E oramos para que Deus, assim como acabamos de orar, que Deus fale aos nossos corações e que a palavra produza frutos em nós para o louvor e para a glória do nosso Deus. Salmo de número 122, ainda que possa ter versões diferentes da Bíblia, traduções diferentes, eu quero te convidar a ler a uma só voz comigo esse salmo, Salmo de número 122, todos a uma só voz. Leiamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Queridos, este Salmo 122, talvez o primeiro versículo seja bem conhecido nosso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este salmo está inserido num grupo de salmos que compreende o Salmo 120 até o Salmo 134, chamados de salmos de romagem, que eram aqueles salmos que os israelitas, eles cantavam quando eles estavam peregrinando para Jerusalém, para as celebrações que ali aconteciam, as celebrações, as festas que eram instituídas pela lei, especialmente a Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Então, quando eles estavam a caminho de Jerusalém, e essa peregrinação às vezes durava dias, não era como do seu bairro até aqui, não era como 5 minutinhos de carro ou alguns minutinhos a pé, mas eram caminhadas muitas vezes longas, e nessa caminhada o povo já estava em adoração, o povo já estava celebrando a Deus, e estes salmos, do 120 até o 134, são os salmos que eles utilizavam para esse momento de peregrinação indo até Jerusalém. O Salmo 122 foi composto por Davi. E é interessante que Davi talvez não tenha feito essa peregrinação, porque ele morava nas proximidades de Jerusalém. Então, muito provavelmente, ele não fez a peregrinação, mas o seu salmo servia aos peregrinos, e ele mesmo, ao chegar em Jerusalém, ao se colocar diante de Jerusalém, ele compõe essas palavras que nós acabamos de ler aqui. Mas o salmo era usado pelos peregrinos que iam a Jerusalém para as festas da lei, as festas judaicas. Sobre a cidade de Jerusalém, é interessante que lá, quando Deus fala com Moisés, Deus fala para ele que quando eles chegassem, quando o povo que ele iria conduzir pelo deserto, quando esse povo que foi liberto por Deus fosse conduzido pelo deserto e chegasse à terra prometida, que Deus escolheria ali naquela terra um lugar para ele ser adorado, para Deus ser adorado. E é interessante o porquê disso, porquê que Deus estabelece isso, um lugar de adoração, um lugar que fosse o centro do culto ao Deus vivo, ao Deus único. Era para contrastar com a cultura dos povos que tinham vários deuses e vários locais para adoração. Por exemplo, em determinado monte era o lugar ou o altar de adoração a um determinado Deus. No outro monte era um outro Deus que era cultuado, um outro Deus que era ali adorado, e assim por diante. Então Deus já estabelece para Moisés, ou já indica a Moisés, que Deus escolheria um lugar onde ele deveria ser adorado. Um lugar onde fosse então o centro do culto ao Deus vivo. E Deus escolhe Jerusalém.
Jerusalém, que era uma cidade dos jebuseus, que foi conquistada pelo rei Davi, e que mais tarde, então, vai se tornar a capital de Israel. E Jerusalém, então, se torna esse lugar, como no texto diz, né, do trono da casa de Davi, mas que também, mais tarde, se torna o trono do Rei dos Reis. E ali em Jerusalém, nós tínhamos a casa do Senhor, o tabernáculo de Deus, que representa a sua presença. O tabernáculo é o lugar da presença de Deus, é o lugar da habitação de Deus, e em Jerusalém estava então o tabernáculo. Ali estava aquilo que na língua hebraica nós vamos ter como Shekinah, a presença do Senhor, a glória de Deus sendo manifestada, a plenitude de Deus ali sendo expressa. Mais tarde, Salomão vai construir também em Jerusalém o templo como local da presença, como local do culto, como local da adoração de Deus. Então Jerusalém é esse lugar de adoração ao Deus vivo. Jerusalém é esse lugar da habitação de Deus, da presença de Deus. E aí, da mesma maneira como os peregrinos faziam as suas jornadas até Jerusalém para a adoração ao Senhor, para prestar o seu culto a Deus, para cumprir a lei de Deus em relação às festividades e às adorações, nós também somos peregrinos, que somos convidados por Deus à sua presença, estamos peregrinando para Jerusalém celestial, para aquele lugar da habitação plena de Deus, para aquele lugar onde nós vamos vivenciar ou experimentar de Deus plenamente, mas Deus nos conduz nesse caminho, estabelecendo lugar também para a nossa adoração. O salmista expressa ou traz expressões tão importantes quando ele chega a este lugar da presença de Deus, ao lugar da adoração de Deus, que é Jerusalém, quando ele para as portas da cidade e ele traz algumas declarações tão importantes aqui que eu quero compartilhar com vocês, para que nós possamos aprender também como nós devemos nos portar, como nós devemos estar diante daquele que é o lugar da habitação de Deus, daquele que é a casa do Senhor, que hoje Deus nos permite, ou Deus nos presenteia, que é a igreja, a casa de Deus. Até aquele dia, quando estaremos na Jerusalém celestial, Deus nos providenciou um meio para ser a sua casa, para ser o nosso local de adoração comunitária, da adoração do povo dele, que é a igreja. Então, olhando para esse texto, nós vamos perceber algumas coisas bem importantes. Volte seus olhos novamente aí para o verso de número 1. Alegrei-me quando me disseram... Isso, para ensaio foi bom. Vamos lá de novo. Alegrei-me quando me disseram... Amém. Queridos, o salmista expressa a sua alegria em saber que aquele era o tempo de ir à casa do Senhor, que aquele era o tempo de ir cultuar ao seu Deus, que era o tempo de servir a Deus em adoração, que era o tempo de oferecer os seus sacrifícios ao Senhor, porque era isso que as festas representavam, que era o tempo de ir a Jerusalém, ir à casa do Senhor e com alegria no coração levar os dízimos, as suas ofertas, de ali ser instruído na lei do Senhor, de ali estar em comunhão com os seus irmãos. Os israelitas iam a Jerusalém 3 vezes ao ano, aqueles que assim conseguiam fazer isso, para esse serviço de adoração. Eles iam lá para celebrar ao Senhor, e eles tinham alegria em estar ali. Essas festas eram extremamente importantes para o povo de Israel. As 3 principais festas eram a Páscoa, o Pentecoste e os tabernáculos. Às vezes varia o nome, dependendo da tradução ou do momento que você lê na história, varia o nome. Mas por que eles se alegravam em estar em Jerusalém, em estar na casa do Senhor para essas festas? A primeira festa que nós temos é a Páscoa. A Páscoa relembrava a libertação do povo do cativeiro egípcio. A Páscoa foi instituída justamente para isso, para lembrar ao povo que Deus trouxe libertação ao seu povo do cativeiro, que Deus os conduziu, que Deus os tirou das mãos daquele que os oprimia,
Que Deus, com a sua forte mão, se você conhece um pouquinho da história bíblica, você vai se lembrar que Deus enviou 10 pragas ao Egito para conduzir esse processo de libertação do povo. E então Deus preserva o seu povo e tira o seu povo do meio do cativeiro egípcio. A primeira festa é essa. Então o povo se alegrava em ir a Jerusalém, em ir à casa do Senhor para lembrar a sua libertação, para celebrar que eles eram um povo liberto do cativeiro, para lembrar que Deus os havia libertado da escravidão. Eles se alegravam. O salmista está dizendo: eu me alegro quando dizem para mim que é a hora de ir para o momento de adoração, que é a hora de ir para celebrar ao Deus que me libertou, para a hora de ir à casa do Senhor para cultuá-lo, para adorá-lo, para agradecê-lo pela libertação que ele providenciou. A outra festa é a festa do Pentecoste, ou das semanas, ou das primícias, que era mais ou menos 50 dias depois da festa da Páscoa, e tinha uma duração provavelmente de umas 7 semanas. Era uma festa da colheita, uma festa muito relacionada à questão agrícola, quando o povo agradecia pelo sustento de Deus, quando o povo agradecia pelas provisões de Deus. E também nessa festa eles agradeciam por algo muito especial, que era a lei de Deus. Quando Deus tinha dado a Moisés as tábuas da lei. Então nessa festa tinha esses momentos de gratidão, de celebração, pelo sustento, pelas colheitas, pelas provisões de Deus e também pela lei de Deus que os instruía. E o povo dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor agradecer pelo sustento dele. Vamos à casa do Senhor agradecer porque Deus tem nos dado tudo que nós precisamos. Vamos à casa do Senhor porque Deus tem falado conosco pela sua lei, pela sua palavra. Vamos à casa do Senhor porque Deus tem conduzido e sustentado a nossa vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A terceira festa é a festa dos tabernáculos, que tinha uma duração de 7 dias, e que lembrava justamente esse período que o povo passou peregrinando pelo deserto. E se você conhece também a história, você sabe que nesse tempo Deus se fez presente na vida do povo. A sandália dos pés não gastavam. As irmãs aí que gostam de sandálias, de sapatos, né? Tem gente que, se possível, pelo menos um parzinho por mês, né? Para não repetir muito. 40 anos, com o mesmo chinelinho havaiana. E não gasta. Deus sustentou. Deus estava presente com o povo, com uma nuvem os protegendo do calor, do sol, acompanhando e conduzindo-os pelo deserto. Deus estava presente com eles com uma coluna de fogo, os aquecendo no frio do deserto e os conduzindo. Deus estava mandando para eles o maná. Deus estava dando para eles tudo o que eles precisavam. E agora o povo está celebrando ao Senhor essa peregrinação, essa direção de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é o Senhor quem tem conduzido a nossa vida. Vamos à casa do Senhor agradecer a Ele, porque Ele tem guiado as nossas vidas. Vamos à casa do Senhor, porque é Ele quem nos trouxe à terra prometida. Vamos à casa do Senhor, porque Ele tem cumprido todas as suas promessas a nosso respeito. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como eu disse, eles não iam todo mês lá em Jerusalém para fazer isso. Eram 3 vezes ao ano. E eu e você, que temos a oportunidade de semanalmente virmos à casa do Senhor, e mais de uma vez na semana nós temos a oportunidade de vir à casa do Senhor. O que o seu coração diz quando você lembra que é o domingo, o dia do Senhor? Alegrei-me quando me disseram, hoje é dia de ir à casa do Senhor. Essa é a alegria que invade o seu coração, querido.
Alegrei-me porque eu vou na casa do meu Deus, para cultuá-lo, para adorá-lo, para lembrar que Ele me libertou dos meus pecados, para lembrar que Ele tem provido todas as coisas na minha vida, que Ele tem me dado saúde, inteligência, sabedoria, oportunidade para trabalhar. Eu me alegrei porque é dia de celebrar ao Senhor, porque Deus tem conduzido a minha vida para a glória eterna, não só nesses dias. O que está no seu coração? Qual o sentimento do seu coração? O sentimento do salmista era de extrema alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É tempo de adorar ao Senhor, é tempo de celebrar ao Senhor, é tempo de agradecer ao Senhor. Queridos, estar na casa do Senhor deve ser motivo de toda alegria. Estar na casa do Senhor não pode ser mais uma coisa na sua agenda. Estar na casa do Senhor não pode ser mais uma opção dentre tantas coisas que você poderia fazer na sua quinta-feira, no seu domingo pela manhã, no seu sábado à noite, no seu domingo à noite. Não pode ser. Tem que ser motivo de toda alegria você poder vir à casa do Senhor para celebrá-lo, para adorá-lo, para agradecê-lo, para reconhecer a libertação, para reconhecer a provisão, para reconhecer a direção de Deus na sua vida. Vir à casa do Senhor tem que ser motivo de toda alegria. Jerusalém era o lugar escolhido por Deus para a adoração do seu povo. Era o lugar onde estava a casa do Senhor, onde estava o tabernáculo do Senhor, onde depois esteve o templo do Senhor. Hoje Deus nos presenteou com a igreja. E eu não estou dizendo a instituição igreja. Eu estou dizendo a igreja, o ajuntamento do povo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne para celebrá-lo, assim como faziam lá em Jerusalém. A igreja é um privilégio que nós temos. Quanto você tem se alegrado? Quanto você tem se entusiasmado? Quanto você tem se preparado para esse momento tão especial na sua agenda, na sua semana? Alegrei-me, porque é dia de ir à casa do Senhor. Chegou domingo. Não sei se hoje vai dar. Hoje eu estou meio indisposto. Rapaz, hoje eu fui num churrasco, me cansei demais. Comi muito. Não pude tirar aquele cochilo depois do almoço. Então não, vou ficar em casa, vou descansar, é melhor. Trabalhei tanto essa semana que eu preciso ficar em casa para descansar, é melhor. Queridos, não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. E não que a igreja seja um lugar místico, não que essas paredes tenham algo místico, para que você entre aqui e tenha uma atmosfera, não tem nada no ar do ar-condicionado de diferente, mas é o ajuntamento do povo de Deus. Isso é sobrenatural. Isso é mover de Deus, é movimento de Deus em nosso favor. E aqueles que estão se privando disso, estão deixando de ser abençoados, estão deixando de ser edificados, estão deixando de crescer na presença do Senhor. Alegre-se, porque você tem o privilégio de estar na casa do Senhor. Em alguns lugares no mundo, pessoas estão sedentas por estar sentado nesses bancos que aqui estão vazios. Pessoas que estão sedentas por estarem sentadas em templos para adorar ao Deus único e verdadeiro, e não podem. Pessoas que estão desejosas de estar em comunhão com a igreja, em comunhão com o corpo de Cristo, sendo edificadas pela palavra, e não podem. São proibidas disso. Ao passo que eu e você, que temos toda a liberdade, que temos o convite, e você até recebe no seu celular o convite do culto de domingo, olha que chique. Nós temos deixado bancos vazios. Onde está a nossa alegria? Onde está a nossa motivação? O sábio diz que onde está o nosso tesouro, é ali que está o nosso coração. Onde está o seu coração?
A casa do Senhor é o melhor lugar para nós estarmos. Não porque a casa do Senhor, ou esse lugar, esse prédio seja perfeito, ou esteja sendo frequentado por pessoas perfeitas, mas é porque aqui está o ajuntamento do povo de Deus. Aqui está a presença de Deus que habita no meio do seu povo. Aqui está o Espírito Santo de Deus que habita o seu povo. Aqui é o melhor lugar para nós estarmos, na casa do nosso Deus. Por isso, alegre-se por poder vir à casa do Senhor. Mas o salmista continua, a partir do verso 2 aí agora. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Se o salmista teve um sentimento de alegria, ele tem também um sentimento de admiração, um sentimento de contemplação pela cidade. Ele diz: olha, meus pés pararam junto às portas de Jerusalém, e eu olho para Jerusalém e eu vejo. E eis o que eu vejo. O salmista diz que ele vê uma cidade compacta, uma cidade bem feita, unida, bem estabelecida, mostrando o que é a unidade do povo de Deus, o que é a unidade do Deus que se relaciona com o seu povo. Olha só, em Jerusalém vão as 12 tribos, e ali é um povo só. Vamos olhar para nós aqui? Aqui nós temos paulista, temos mineiros, provavelmente temos pessoas de outros estados, mas somos um povo só. O texto que nós lemos no início do culto fala que diante do trono de Deus estarão povos de toda tribo, língua e nação. Um povo só. Aqui tem descendentes de italiano, tem descendentes de, talvez, portugueses, muito provavelmente, de espanhol, de japonês, de um monte de raça. Mas aqui nós somos um povo só. Um povo só. O povo de Deus. Aqui nós temos pessoas, altas, baixas. Nós temos pessoas talvez mais estudadas, outras menos estudadas, se assim a gente pode dizer. Nós temos pessoas com perfis totalmente diferentes, mas somos um povo só. E Jerusalém representava isso. Era o lugar do ajuntamento do povo. Era a expressão da unidade do povo de Deus que estava junto para cultuá-lo, para celebrá-lo. Olha o verso 4 do texto que diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. O salmista está contemplando que ali o povo está unido, e esse povo está unido com o objetivo de obediência ao seu Deus, de obedecer a Deus para render graças a eles. E nessas festas, nessas celebrações, a gente tinha algumas coisas muito interessantes. A gente tinha, por exemplo, levitas, os músicos que conduziam a adoração, que conduziam a celebração. Davi pôs ali esses levitas. Nós tínhamos momentos de sacrifícios pelos pecados, quando o povo trazia suas ofertas para a remissão dos pecados, remetendo então ao arrependimento, à contrição. Nessas festas o povo vinha e trazia os seus dízimos, os dízimos das colheitas, os dízimos do rebanho, sim, 10% da colheita, 10% do seu rebanho, para ofertar ao Senhor. Tinha esse momento de ofertório nas celebrações. Ali se encontravam outros parentes, por exemplo, vinham pessoas de lugares diferentes, parentes, amigos se encontravam ali, havia átrios para celebrar, tinha as próprias tendas para o povo, trazendo esse momento de comunhão ali entre o povo. O que te parece isso? Se você frequentou a escola dominical no tema anterior ao que nós estamos estudando agora, você deve se lembrar. O que parece isso? Vou repetir só algumas coisas: adoração, contrição, arrependimento, ofertório, comunhão, e tinha também um momento de edificação, de instrução. O que te parece isso? O culto que acontece na igreja.
são as partes do culto na igreja. Queridos, no Antigo Testamento tudo apontava para Jesus Cristo, para o que ia ser completo em Jesus Cristo. E o que acontecia nessas celebrações é o que acontece hoje nos nossos cultos. Nós temos no culto um momento de adoração, inclusive por meio da música. Nós temos momento de celebrar ao Senhor, nós temos momento para nos arrependermos dos nossos pecados, para pensarmos sobre o nosso relacionamento com Deus, nós temos momento para ofertar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas em obediência. Nós estamos aqui em comunhão porque estamos participando de um mesmo momento, em unidade. Nós temos edificação. É o que acontecia na casa do Senhor, em Jerusalém, lugar da adoração do Senhor. Verso 5, lá em Jerusalém estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Esse sentimento de contemplação, esse sentimento de admiração do salmista, o leva a entender e a perceber que ali, ou a partir dali de Jerusalém, é que Deus governava o seu povo por meio da instrução, por meio da prática da lei. Era ali que o povo era conduzido. Jerusalém era tanto o centro religioso como o centro civil do povo de Deus. O povo ali era dirigido, as suas causas eram tratadas. Isso remete àquilo que na teologia nós chamamos aos ofícios de Jesus Cristo, pelo menos a 2 ofícios de Jesus Cristo, que é o de sacerdote, remetendo então ao centro religioso em Jerusalém, e de rei, que é o governo. Jerusalém representava o lugar da habitação de Deus, a casa de Deus, o Shekinah de Deus, a manifestação de Deus no meio do seu povo. E o povo contempla e se contemplava e admirava de ver que o agir de Deus em e a partir de Jerusalém. Meus irmãos, como nós enxergamos o agir de Deus por meio da igreja? Quando você olha para a sua igreja, e nós estamos celebrando 24 anos da nossa igreja, quando você olha para a sua igreja, como você percebe o agir de Deus? Como você percebe as coisas que Deus tem feito? Como você vê os feitos de Deus por meio da sua igreja? Seja ela aqui em Bebedouro, seja ela em outro lugar. A igreja de Cristo, mas especialmente a sua igreja aqui. Você percebe como Deus age? Você percebe o que Deus está fazendo no meio do seu povo? Quando nós não nos alegramos em estar na casa do Senhor, quando nós não contemplamos, não abrimos os nossos olhos para a casa do Senhor, às vezes nós somos limitados para perceber. Talvez você não tenha conseguido enxergar os feitos de Deus. Talvez você não tenha conseguido contemplar. E o problema não está em Deus. Não é que Deus não tem feito. Não é que Deus não está agindo. Não é que Deus não está se manifestando no meio do seu povo. Talvez seja o nosso coração. Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber os feitos de Deus. Talvez a gente olhe e fale, poxa, a gente não tem visto curas acontecendo. A gente não tem visto vidas sendo transformadas. A gente não tem visto conversões. A gente não tem presenciado algumas coisas. Mas talvez seja porque nós não estamos tão comprometidos, é o que nós vamos falar adiante a respeito disso. Talvez nós não estejamos tão comprometidos com os feitos de Deus ou com as coisas de Deus na sua casa. Olha o verso 6 até o verso 8. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Irmãos, o salmista se alegra, contempla a cidade, o lugar da habitação de Deus, mas ele não fica só nesse sentimentalismo. Ele não fica só no sentir, mas ele se compromete, ele se envolve. E ao orar pela cidade, especialmente pela paz da cidade, ele está demonstrando que ele entende que é através da paz na cidade que o povo vai ter paz para adorar, para servir ao Senhor. Porque se inimigos atacarem a cidade, vão prejudicar
esse momento deles de celebração. Vai prejudicar a adoração do povo. Somente em paz, né, sem os conflitos, sem as perseguições, sem os ataques dos inimigos, é que o povo poderia peregrinar até Jerusalém para adorar ao Senhor. Senão eles estariam em risco. Verso 7, ele está orando não somente pela paz externa, em relação àqueles que estão do lado de fora, mas também pela paz dentro dos muros. Haja paz dentro dos teus muros, Jerusalém, para que entre o povo de Deus também houvesse paz para essa adoração sincera, essa adoração verdadeira. Tudo isso remete à vida da igreja. Nós passamos por uma pandemia quando nós não podíamos nos reunir aqui. Durante muito tempo nós não pudemos ter esse momento aqui juntos, na casa do Senhor. Nós nos sentimos privados, tolhidos, vou usar uma palavra mais chique, cerceados do nosso momento de adoração comunitária. E eu tenho certeza que para aqueles que realmente amam a casa do Senhor, não foi fácil, não foi gostoso, não foi confortável. Mas nós precisamos orar também pela paz interna, para que nós, como corpo de Cristo, possamos viver em paz. Porque quando não há paz, não há adoração. E quando há paz, segundo o salmista, também há prosperidade. Quando há paz, as coisas fluem. Quando há paz no meio do povo de Deus, quando há paz na casa de Deus, quando há paz no lugar da adoração de Deus, há prosperidade, as coisas fluem. E a gente pode observar, finalmente, que todo esse sentimento e comprometimento do salmista com a cidade de Jerusalém tem a ver com uma coisa muito específica. Olha o verso 9. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Por que é que o salmista está tão comprometido com a cidade? Por que é que ele está tão envolvido em orar pela cidade, em orar pelo povo, em orar por tudo? Por que é que ele está tão admirado de tudo que acontece ali? Porque ele ama a casa do Senhor. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus. Ele assume o compromisso de fazer aquilo que está ao seu alcance, aquilo que lhe é possível pelo bem de Jerusalém, pelo bem da casa do Senhor, porque ali é a habitação de Deus, onde a glória de Deus se manifesta, onde ele e o seu povo servem a Deus em adoração, onde o salmista e todo o povo de Israel estão servindo a Deus em adoração. E como eu disse, tudo no Antigo Testamento, especialmente as figuras usadas no Antigo Testamento, são sombras daquilo que se expressa de forma plena em Jesus Cristo. E a casa do Senhor, as festas, os sacrifícios, tudo vai apontar para a obra de Jesus Cristo. No Novo Testamento, Cristo vai ser identificado como o fundamento da igreja, a pedra angular da igreja. Nós lemos no Apocalipse, no início do culto, que ele vai estender o seu tabernáculo sobre o seu povo. Deus habita ou habitou entre nós em Jesus Cristo. O Emanuel, o Deus conosco. Deus vem até nós. Deus vem habitar até nós. Por causa da obra de Cristo, todo aquele que nele crê é salvo da sua condenação, da condenação dos seus pecados, se torna ou se une a Jesus Cristo, tornando-se então templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso Deus habita no meio do seu povo. Deus não habita na parede. Deus não habita no púlpito. Deus não habita no piso. Deus habita no meio do seu povo. Porque Ele habita em nós pelo seu Espírito. A igreja é quando o povo de Deus está reunido. Se essas paredes caírem, nós continuamos sendo igreja. Porque Deus habita no meio do seu povo. Mas a casa do Senhor, o lugar onde o seu povo se reúne, é este lugar que nós temos que considerar como lugar de adoração ao nosso Deus. Nós somos igreja de Cristo. E a igreja é chamada casa de Deus, onde Deus habita.
que, como eu disse, é diferente do edifício, ou mesmo da instituição em si, mas é o ajuntamento do povo de Deus. Jerusalém, irmãos, representa a igreja na sua glória. Por isso que nós dizemos que nós estamos a caminho da Jerusalém celestial. Nós estamos nesse processo. E ainda olhando para o Salmo 122, essa representação que ele nos traz de Jerusalém como lugar da habitação de Deus, e olhando para a igreja, para a nossa igreja hoje, para o ajuntamento do povo de Deus hoje, eu quero finalizar com alguns apontamentos nessa nossa reflexão aqui. O primeiro deles: tenha alegria em fazer parte do corpo de Cristo. Tenha alegria de fazer parte daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Tenha alegria de ser aqueles que foram alcançados pela graça da salvação em Jesus Cristo. Tenha alegria de ser alvo do amor de Deus que te alcançou, que te perdoou os pecados e que te inseriu no corpo de Cristo. Que te enxertou no corpo de Cristo. Porque do contrário você estaria morto. Tenha alegria em fazer parte, em estar nesse corpo. Eu peguei uma coisa aqui para te mostrar. Dá para enxergar daí? É um galinho seco. Murchou, secou. Esse galinho foi retirado dessa planta aqui. Por mais que eu volte ele ali, ele está cortado. Ele não faz mais parte. Nada que eu fizer vai fazer ele florescer de novo. Posso colocar água, posso colocar o que eu quiser. Mas ele não vai florescer de novo. É impossível, humanamente falando. E é por isso que a salvação em Jesus Cristo é algo sobrenatural. E é algo que não depende de nós. Não adianta a gente querer se colocar aqui. Foi Deus que te alcançou com a sua graça. E te colocou, te inseriu, te enxertou no corpo de Cristo. E é por causa de Deus que você faz parte do corpo de Cristo. É por causa do Senhor Jesus que você é a igreja de Jesus Cristo. Não por sua causa, mas por causa dele. Ele te trouxe, ele te resgatou, ele te inseriu nesse corpo. Então, queridos, tenha alegria em fazer parte desse corpo, tenha alegria em estar com o corpo de Cristo. Hoje pela manhã nós falamos um pouco disso lá no nosso encontro. Não dá para a gente separar partes do nosso corpo e as coisas continuarem acontecendo do mesmo jeito. Se de repente, eu brinquei lá, se minhas pernas resolverem, eu não quero mais fazer parte desse corpo, estou pulando fora, o meu corpo desmonta. Se meu cérebro resolver, poxa, não gosto mais desse lugar que eu estou, eu vou cair fora desse lugar aqui, eu deixo de existir, eu paro de funcionar. Tenha alegria em estar no corpo de Cristo. Tenha alegria, diga como salmista, eu quero que você leia comigo o Salmo 122, verso 1 novamente. Bem forte. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos reunir como corpo de Cristo, como povo de Deus, no ajuntamento do povo de Deus, lugar da habitação de Deus. Tenha alegria em fazer parte e em estar com esse povo. Não se prive disso. Não se prive disso. Fico preocupado com alguns irmãos que, como que vão resolver a vida lá no céu? Porque lá não tem para onde fugir. Lá você vai estar na comunhão o tempo todo. Se você não consegue viver em comunhão aqui, como que vai ser no céu? É melhor pedir carta de demissão. Tenha alegria de ser e de estar na casa do Senhor, no corpo de Cristo. Segunda coisa, contemple Cristo pelas lentes que a igreja te dá. Contemple Cristo na perspectiva do povo de Deus, na perspectiva do ajuntamento de Deus, na perspectiva da casa do Senhor.
Não fique focado nos problemas, nas dificuldades, mas olhe para os feitos de Deus. Porque se você olhar para os problemas, para as dificuldades, você vai estar se esquecendo de que todos nós somos pecadores imperfeitos, que todos nós estamos na mesma caminhada, na mesma peregrinação, como peregrinos a caminho ou no caminho do Senhor para a glória celestial. Somos todos iguais, todos imperfeitos. Mas o Deus a quem nós seguimos, esse é perfeito, esse é santo, esse é grande, esse é poderoso, esse é maravilhoso, como nós cantamos aqui agora há pouco. Olhe com as lentes que a igreja lhe dá. E as lentes que a igreja te dá, elas estão no prisma da palavra de Deus. Veja os feitos de Deus. E às vezes é a nossa incredulidade, às vezes é a nossa apatia, às vezes é o nosso coração duro que nos impede de contemplar o que Deus está fazendo. O salmista parou diante da cidade e olhou que era dali que emanava o agir de Deus no meio do seu povo. Olhe para a sua igreja e enxergue os feitos de Deus. Contemple os feitos de Deus. Queridos, nós somos edificados quando nós estamos em comunhão com o corpo e nós conseguimos enxergar os feitos de Deus. Há poucos dias eu estive conversando com uma pessoa, eu não vou identificar essa pessoa, porque é aqui da igreja, frequenta os cultos junto com você, talvez senta do seu lado, no culto ou na escola dominical. Eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e eu fiquei extremamente feliz. Porque às vezes a gente diz, como eu disse agora há pouco, a gente fala, poxa, Deus não tem agido, Deus não tem feito milagre, eu não vejo acontecendo milagre no meio da igreja, eu não vejo Deus transformando, resgatando vidas no meio da igreja. E eu vi o relato dessa pessoa e eu chorei com ela, eu e minha esposa, chorei com essa pessoa, porque ela relatou algo sobrenatural que aconteceu com ela dentro da sua casa. Ela disse, pastor, é como que se algo fosse invadindo o meu coração, e eu tive uma alegria tão grande, mas não era uma alegria de gritaria, de sair correndo, era uma alegria lá dentro, que era incontrolável, porque eu, lendo a palavra de Deus, eu entendi que Jesus Cristo me salvou. Lendo a palavra de Deus, eu entendi que eu sou livre, dos meus pecados. Lendo a palavra de Deus, caíram as escamas dos meus olhos, que eu vivia num legalismo. Lendo a palavra de Deus na minha casa, estudando a palavra de Deus na minha casa, eu entendi que eu me converti ao Senhor, que Deus transformou a minha vida. Não precisou de espetáculo, não precisou de fogos de artifício, não precisou de gritaria, sozinho dentro da minha casa, o Senhor me converteu, o Senhor me visitou. Deus visita os seus, Deus opera milagres, porque converter o coração de um pecador é milagre. Transformar a vida de alguém que estava cético, cauterizado, com a mente cauterizada pelo legalismo, é milagre. E Deus tem feito isso nessa igreja. E talvez você não veja. E quem não está sendo beneficiado é você. Porque Deus continua sendo o mesmo. O poder de Deus não muda, como nós cantamos agora. De Deus, com o amor de Deus não muda. Deus não muda, o poder dele não muda. Deus continua fazendo grandes coisas, queridos. Deus continua operando nos corações. Há pessoas aqui que têm passado por dificuldades, têm enfrentado lutas, e Deus tem concedido vitórias, e talvez você não saiba, mas faz parte do seu corpo, do corpo de Cristo. É o seu Deus que está operando no meio do seu povo.
Tem pessoas aqui que estão sendo conduzidas por Deus. Tem pessoas aqui que estão tendo relacionamentos restaurados por Deus. Tem pessoas aqui que estão sendo transformadas, a mente transformada pelo poder de Deus, pela instrução da palavra de Deus. Deus tem feito isso no nosso meio, irmãos. Deus tem feito e você não tem visto. Porque talvez você não esteja contemplando com as lentes que a igreja te dá. Contemple com as lentes que Deus te dá. Contemple a obra de Jesus Cristo pelas lentes que a igreja te dá. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem feito. Terceira e última coisa, comprometa-se com a igreja de Cristo. Ore pela igreja. Busque o bem da igreja. Ela é a noiva de Jesus Cristo. O povo de Israel ia nas suas peregrinações, felizes, celebrando, eu falei dos salmos de romagem, celebrando ao Senhor, chegavam em Jerusalém festivos, alegres, por poderem estar ali, por poderem servir a Deus em adoração. Gente, não era só um momento de, vamos erguer as mãos, não era isso. O serviço de adoração deles era em obediência à lei de Deus. O serviço que eles ali prestavam era obedecendo às prescrições de Deus, e dentre elas, inclusive, era trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Comprometimento com a igreja de Jesus. Muitas vezes nos falta isso. Nós vivemos numa sociedade que aprendeu a ser consumista, e nós temos, infelizmente, tido esse reflexo na vida comunitária do povo de Deus. Igrejas ou membros consumistas, que não se comprometem, que não se envolvem, que não querem fazer parte de verdade, mas querem desfrutar. Que não se doam, não pegam os seus dons, os seus talentos e colocam a serviço do reino de Deus na igreja. Pessoas habilitadas, pessoas capacitadas, pessoas com dons e talentos estão lá guardadinhos. O que você vai fazer com isso? Se Jesus voltar hoje, toda a sua obra, toda a sua oportunidade de serviço, de agir, de fazer alguma coisa, acabou. Porque o sábio disse que no além, para onde tu vais, não há obra, não há realização. Esse é o tempo de você se comprometer com a igreja de Jesus. Esse é o tempo de você servir a Jesus. Se a sua vida for ceifada hoje, ou se Jesus vier em glória hoje, acabou o tempo. O povo se alegrava em trazer 10% das suas colheitas, das primícias da sua colheita, da primícia do seu rebanho, aquilo de melhor que eles tinham, eles traziam à casa do Senhor. Eles traziam para ofertar na casa do Senhor. Queridos, quantos crentes estão discutindo se dízimo é bíblico ou não? Quantos crentes estão questionando se deve ou não deve trazer dízimo e oferta na igreja? O Senhor Jesus se comprometeu com a sua vida até a cruz. O que são 10% do que você tem? Ou do que você pensa que tem? Porque na verdade tudo é do Senhor. Nada é nosso. Nada é nosso. Tudo é passageiro. Tudo vai ficar aqui. Todas as suas conquistas vão ficar aqui. Porque lá na glória, você não vai precisar disso. Lá na glória, você não vai precisar de dólares, de investimentos, de imóveis. Você não vai precisar disso. O Senhor já preparou o nosso lugar lá. E a gente não precisa de mais nada. Por isso, comprometa-se com seus dons, com seus talentos, com seu tempo, com a sua intenção, com a sua vontade, com seus bens. Malaquias vai dizer, olha, me prove nisso. Seja fiel nos dízimos das ofertas. Me perdoem aqui, mas eu vou usar a expressão que ele mesmo usou. Deixa de ser ladrão.
É isso que Malaquias disse. Vocês estão me roubando. Me prove nisso. Não é provar assim, Deus, eu vou testar então. Se eu der, o senhor tem que fazer. Não. Provar no sentido de me experimente nisso. Faça essa experiência. Desfrute disso. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Comprometa-se. Tenha alegria. Contemple Cristo. Comprometa-se com a igreja de Cristo. Você faz parte desse corpo. Como eu usei a analogia do galinho ali, você não fazia parte. Você não tinha direito de fazer parte. Você não tinha direito à vida, porque o pecado ceifou tudo isso de nós. Mas Jesus Cristo veio até nós, habitou entre nós. Jesus Cristo assumiu o nosso lugar na cruz no Calvário, para nos trazer e nos fazer povo de Deus, nos fazer corpo de Cristo. E agora, como corpo de Cristo, nós precisamos viver a sua vontade e para a sua vontade. Nós precisamos glorificar a Deus com a nossa vida. Experimente isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Venha para a igreja. Contemple Deus a partir do que a igreja está te oferecendo. Comprometa-se com o Senhor na sua igreja. Faça parte desse corpo. Seja de fato um membro saudável, ativo, operante no corpo de Cristo. Como nós também falamos hoje pela manhã, nós precisamos uns dos outros para nos desenvolvermos, para nos fortalecermos, para nos suportarmos em amor, para sermos suporte uns dos outros, para nos edificarmos, para crescermos. Nós precisamos, porque o corpo ele precisa. Se uma parte do seu corpo está doente, todo o seu corpo sofre. Se uma parte do seu corpo, por algum motivo, ela é mutilada, ela vai te fazer falta, o corpo vai ter que se adaptar. Por isso, entenda que o Senhor te chamou para fazer parte do corpo dele. Esse ajuntamento, que é algo sobrenatural de Deus, onde Deus opera grandes coisas, e Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo.